Olá, boa noite. Eu sou Deusa Velar, eu sou de Curitiba, eu sou psicóloga. O Saulo me convidou para estar no grupo, compartilhando um pouco com vocês um pouco da experiência que ao longo dos anos eu tenho podido vivenciar, né? Tenho trabalhado há alguns anos com o Saulo também, nós temos podido desenvolver diversos trabalhos juntos. Então, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, da minha experiência enquanto psicóloga, atuando nesta área hoje, que é uma área de extrema delicadeza, de extrema seriedade, que é o que está acontecendo com as pessoas em relação à sexualidade, todo esse processo de desconstrução social, né? Eu sou psicóloga, formada em 1982, consequentemente um pequeno tempo de estrada, né? A minha experiência com a questão da homossexualidade se deu aqui em Curitiba, quando há mais ou menos uns 32, 33 anos atrás, eu e meu esposo fomos convidados para trabalhar com um grupo de jovens que faziam evangelismo em alguns locais aqui da cidade, que eram locais de prostituição de travestis. O nome desse grupo era Nefesh, e esse grupo, ele basicamente era formado por jovens, e jovens assim, com muito desejo de servir a Deus e evangelizar essas pessoas e atendê-las e cuidar dessas pessoas em seu sofrimento e nas suas angústias. Fizemos isto por um tempo, até que fomos conhecendo os ministérios que haviam no Brasil e que atuavam com a questão da homossexualidade, trabalhando com pessoas que desejavam deixar a homossexualidade. O primeiro ministério que nós conhecemos foi o GA, que é um grupo de amigos no Rio de Janeiro, um ministério que existe até hoje com um trabalho fantástico com homossexuais e também hoje com as suas famílias, né? O GA fez este ano 30 anos de existência e ao longo desses 30 anos nós temos podido acompanhar. O Nefesh, como eu falei, que foi o começo disso tudo, houve um momento que os trabalhos cessaram e nós fomos ao longo dos anos conhecendo e nos envolvendo com o GA e tantos outros ministérios que nós temos no Brasil, né? Palestramos muitas vezes no Ministério Êxodos, né? E, enfim, aqui em Curitiba tivemos um ministério chamado Shalem, o mesmo objetivo, de ajudar pessoas que livremente desejam ajuda para deixar a homossexualidade. Trabalhei com todos os voluntários envolvidos nesse ministério durante vários anos, atendemos essas pessoas e ajudamos elas, tanto quanto também aqueles que vinham buscar ajuda para as suas angústias relacionadas à sua sexualidade. Nós vivemos hoje no Brasil um momento difícil em relação ao Conselho Federal de Psicologia. Eu também acho que é importante trazer isso para cada um de vocês. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia, ele baixa uma resolução, uma resolução de número 01/99, com restrição a atendimento a pessoas que vivem a homossexualidade por parte dos profissionais da área da psicologia. Essa resolução, ela na verdade foi uma restrição, embora o Conselho diga que não, que desencadeou praticamente uma caça às bruxas no Brasil. Para todos aqueles que trabalhavam ajudando pessoas que desejavam deixar a homossexualidade. Nós temos uma profissional de nome Rosângela Justino, que foi junto, né, com um pequeno grupo, a desencadeadora de todo esse processo, e vivemos durante vários anos, de fato, uma caça às bruxas, onde jornais, pessoas, ativistas do movimento LGBT vinham aos consultórios e tentavam nos pegar para nos denunciar, até que ano passado um grupo de profissionais decidiu entrar com uma ação na justiça contra esta resolução 01/99.
que nos impedia de atender pessoas que em seu sofrimento psíquico desejassem buscar ajuda para deixar a homossexualidade, para ressignificar a sua sexualidade. Fomos um grupo de 23 profissionais, tivemos sucesso, isso também desencadeou uma série de perseguições contra nós, mas hoje nós temos este direito por lei que nos é dado. O fato é que os psicólogos hoje saem das universidades com a certeza de que para a homossexualidade não existe possibilidade de ressignificação. Os profissionais saem das universidades completamente doutrinados quanto à agenda de gênero mundial e todo esse processo de normatização, de normalização das questões todas ligadas à sexualidade, que hoje não é apenas a homossexualidade, mas todo esse processo é desencadeado pela agenda de gênero mundial, que traz a perspectiva de gênero sendo aquilo que você pode escolher, que você pode decidir fazer com a sua sexualidade, existindo para isso uma infinidade de possibilidades de ser na sexualidade a partir do seu gênero e não da sua sexualidade biológica, entendendo que a sexualidade biológica não te define enquanto gênero. O que isso está fazendo? Uma grande confusão na cabeça das pessoas. Enquanto psicologia, temos atuado assim. Mas imediatamente após essa resolução ter caído, né, pela lei, liberado e nos dando esse direito, o Conselho Federal de Psicologia baixa uma outra resolução, inibindo ainda, mas aí levando essa inibição de atendimento aos transgêneros. Enfim, vivemos um momento de permanente luta contra o Conselho Federal de Psicologia, que é aparelhado político e ideologicamente, tenta impedir de todas as formas que pessoas que sofram vivendo as questões da sexualidade hoje possam receber ajuda, né? Mas nós temos alguns que ainda têm vivido a resistência em meio a isso, e nós temos lutado contra esse caos instalado dentro da profissão, que deveria ser a profissão que incondicionalmente deve acolher as pessoas em seu sofrimento psíquico, a despeito de qual seja esse sofrimento. Ok? A minha palavra em relação a isso seria: temos que ter muito cuidado para quem encaminhamos pessoas que dentro das nossas igrejas busquem ajuda para deixar a homossexualidade. Pessoas que busquem ajuda para ressignificar a sua sexualidade. Pessoas que busquem ajuda para os seus vícios na sexualidade. Então, eu não estou falando apenas da homossexualidade, mas sabemos que aqui nós estamos buscando realmente desenvolver um trabalho relacionado à homossexualidade. Mas eu preciso alertar que junto da homossexualidade, com todas as confusões e bombardeios de informações distorcidas, a questão hoje ela é muito mais ampla, tem uma dimensão assustadoramente maior. Mas eu entendo que na medida em que nós continuemos a avançar sem desistir dessas pessoas e de que há possibilidade de ressignificação da sexualidade, seja do ponto de vista psíquico, psicológico, emocional, mas seja do ponto de vista da graça de sermos alcançados pela graça de Deus, nós não podemos desistir. Em relação à psicologia ainda, queridos, estamos trabalhando contra todo o aparelhamento político e ideológico do Conselho Federal de Psicologia. Nas últimas eleições, nós formamos uma chapa e concorremos ao Conselho Federal de Psicologia. Montamos um movimento Psicólogos em Ação. Estamos de novo fazendo isso, teremos eleições ano que vem. Estamos buscando profissionais de todo o Brasil que não ainda doutrinados e engajados nessa doutrinação de esquerda
na profissão da psicologia queiram se alinhar a nós, psicólogos do Movimento em Ação, que temos buscado no Brasil profissionais conservadores e que comprometidos com a verdade da existência do ser humano e da biologia do ser humano, definindo a sua sexualidade, queiram se juntar a nós. Eu penso que temos pastores aqui de diversas igrejas que podem também arregimentar profissionais das suas igrejas para que os mesmos se juntem a nós. Tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo há questão de 3 semanas, trazendo esses profissionais e orientando. Teremos semana que vem uma reunião em Brasília, no Senado, da mesma forma, e depois nós estaremos indo por todo o Brasil. E as nossas lutas estão ligadas ao aparelhamento político e ideológico, tanto quanto a esta restrição que existe, né, em relação à nossa atuação para as pessoas que sofrem, que a despeito da resolução 01/99 ter caído, nós ainda enfrentamos grandes lutas. Para vocês terem ideia, em julho deste ano foi baixado um projeto de lei e aprovado em Santa Catarina, proibindo que em Florianópolis todo e qualquer atendimento a pessoas que busquem ajuda para ressignificar sua sexualidade pudesse ser realizado. Então, nós temos uma luta contra um conselho e contra uma gama de profissionais que, infelizmente, têm saído das universidades doutrinados para esta política ideológica relacionada ao comportamento humano, trabalhando para todo este processo de desconstrução social da sexualidade, para uma nova cultura, para a reengenharia social. Ok? Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre algumas compreensões que ao longo dos anos eu pude ir tendo a partir da experiência de trabalhar com as pessoas em sofrimento psíquico, famílias de pessoas que vivem a homossexualidade. Se você me perguntasse, há 30 anos atrás, Deus, como é que você define a sexualidade, a homossexualidade? Eu diria para você assim, a homossexualidade é a perda da identidade sexual. E esta perda pode se dar por alguns motivos, né? Entre eles, abuso sexual, embora seja importante ratificar que um grande número de pessoas que vivem, estatisticamente, um grande número de pessoas que vivem a homossexualidade são pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Então, esta sendo uma das causas. Há 30 anos atrás, perdão, disfunção dentro da dinâmica familiar, distorções de papel na dinâmica familiar, superproteção, ausência do papel da figura paterna, enquanto sacerdote, enquanto como cabeça, o líder, aquela referência de figura para o desenvolvimento da sexualidade sadia do filho, né? E a potencializada presença da figura feminina. Então, nós teríamos estes temas sem nenhuma influência, ou pelo menos muito pouca influência externa para interferir, né, neste processo de desenvolvimento da sexualidade. Então, nós tínhamos basicamente a coisa dentro da família e com a possibilidade da pessoa ser vítima de abuso sexual e, consequentemente, portadora do transtorno do estresse pós-traumático. Então, perda da identidade sexual ocasionada por essas razões. Quando você me pergunta hoje, Deusa, como é que você define a homossexualidade? Eu digo para você o seguinte, hoje eu defino a homossexualidade como distorção de interpretação do desejo sexual. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a grande maioria dos jovens que vivem hoje na homossexualidade não tem nenhum destes problemas citados que eram a justificativa para uma pessoa estar no comportamento homossexual há 30 anos atrás. O que nós temos hoje são crianças, adolescentes, jovens,
vivendo uma grande confusão, tendo em vista estarem sendo doutrinados de maneira errada, distorcida, com relação à sua sexualidade, em que se traz, primeiro, temos lutado contra a erotização precoce, temos lutado contra a doutrinação ideológica nas escolas, que tem trazido conceitos distorcidos, sim, sobre família, sobre sexualidade, no sentido da sua biologia, e quanto à liberdade que a criança tem de escolher o sexo ou o seu gênero na sua própria vida. E isso tem feito com que os jovens estejam experimentando de uma maneira errada, distorcida, fora de hora, ou seja, precocemente, conhecimentos e, por consequência, experiências mesmo de fato em relação à sua sexualidade de uma maneira completamente distorcida daquilo que é a sua biologia. Menino gosta de menino, menina. Menina gosta de menino, a preferência, o objeto de desejo sexual. Hoje se aprende que o objeto de desejo sexual pode ser não apenas uma pessoa do mesmo sexo que você, mas pode ser qualquer outra coisa. Aí nós temos a instalação do pansexualismo. Então, vivemos um momento em que veja só, a distorção de interpretação do desejo sexual é ocasionada pela erotização precoce, pela doutrinação das nossas crianças, que fazem com que o seu conhecimento a respeito de si mesma e do seu corpo seja distorcida e, consequentemente, em relação ao seu próprio desejo. Temos também, por parte da mídia, um trabalhar ferrenho em relação a essa distorção. O que você quer dizer, Deus? Eu quero dizer que nós temos por exemplo, uma figura como Pablo Vittar, que representa hoje na música brasileira uma figura feminina inexistente. O que eu quero dizer é porque essa figura ela é um folclore, porque na verdade Pablo Vittar é um homem e que tem aparecido, surgido e desempenhado um papel de feminilização do masculino. Na mídia, nós temos a televisão desempenhando esse papel de, desde muito cedo, colocar as questões de identidade sexual de forma distorcida e trazendo a homossexualidade para um papel de algo a ser desejado, buscado como normal, a bissexualidade, a pansexualidade e todas as outras formas e práticas, queridos, a pedofilia está próxima de regulamentação, de normatização dentro da nossa sociedade. Então, nós temos a distorção de interpretação do desejo sexual, não apenas em relação ao seu objeto de desejo no sentido do homem-mulher, mulher-homem, mas em relação a tudo que nos rodeia, fazendo com que qualquer coisa possa ser aceita, admitida como um padrão normal apenas porque eu tenho uma variação de desejo sexual. Então, o que nós vivemos hoje é um caos social relacionado à sexualidade, com todas as distorções trazidas como informação para a criança, através da educação, através da mídia como um todo, mas nós temos aqui um grande elemento, um grave elemento nesse processo todo, que é a pornografia. E a pornografia sendo responsável por trazer a experiência para a criança, além de precocemente, mas permitindo o acesso a tudo o que nós podemos dizer que há de mais imundo em relação à sexualidade, aquilo que não é padrão normal de sexualidade e que está sendo vivido e experimentado cada vez mais cedo por nossas crianças. E mesmo a distorção de interpretação de desejo sexual, que está diretamente relacionada à homossexualidade, sendo vivida a partir das experiências e das práticas e das buscas ilimitadas, irrestritas e sem nenhuma preocupação, ou pelo menos cuidado dos pais em relação ao acesso ao que os filhos têm tido. Então, vamos precisar trabalhar juntos, sim,
ter uma compreensão política, uma compreensão filosófica, uma compreensão científica, uma compreensão psicológica, de tudo que envolve hoje as questões ligadas à sexualidade, não apenas à homossexualidade, mas tudo o que diz respeito a toda esta confusão causada pelas informações, por tudo aquilo que tem sido fornecido para as crianças, mas que estão de acordo com a evolução da agenda de gênero mundial. Eu quero deixar aqui 2 orientações. Você pode assistir o filme A Agenda, tem a Agenda 1 e a Agenda 2, eu acho que vai trazer uma grande contribuição para você, como também o paradoxo da igualdade, que é uma pesquisa científica desenvolvida por um cientista norueguês, que mostra cientificamente que a biologia define sim a diferença entre homem e mulher. E também o vídeo imperialismo cultural, perdão, eu demorei a lembrar. Então, imperialismo cultural, a melhor edição eu considero que seja a que foi postada por Júlio Severo, né? A Agenda, número 1 e 2, e o paradoxo da igualdade. Eu acho que é uma forma da gente poder começar a aprender algumas coisas para que nós possamos começar a entender que é possível ajudar, que é possível ressignificar e que nós temos muito a fazer, não apenas em relação a isto, as pessoas que sofrem, mas nós temos sim uma luta política, social, instalada e estabelecida, que se dá a nível de sociedade e a nível daquilo que se define como as carreiras que deveriam estar atendendo a população e que, na verdade, tem se prestado a contribuir para a implantação da agenda mundial. Então, eu quero dizer que é um prazer para vocês conhecerem um pouco da minha experiência, algumas coisas que eu considero relevantes. Eu quero dizer que estamos juntos, vocês podem contar comigo, eu vou, na medida do possível, procurar produzir vídeos, né, para que vocês possam, tendo contato com a minha experiência, né? Esse vídeo eu estou tentando fazê-lo desde que o Saulo me incluiu no grupo, infelizmente somente hoje eu consegui, quer dizer, eu cheguei em casa, parei e estou fazendo, em função da correria, mas assim, na medida do possível, eu vou tentar estar presente e procurar agregar valor e trazer um pouco para vocês e compartilhar aquilo que ao longo desses 30 anos eu tenho podido realizar, aprender, experimentar neste processo de ajuda às pessoas que sofrem com o desejo indesejável, mas que hoje nós sabemos que muito se ampliou em relação ao sofrimento e ao caos social instalado em relação à sexualidade. É um prazer, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e nos ilumine para que nós possamos de fato contribuir e como corpo de Cristo fazer diferença neste momento tão difícil que nós vivemos na nossa sociedade, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens são alvo da agenda de gênero mundial. Deus abençoe a cada um de nós e é um prazer estar aqui com vocês.